a Bíblia esclarece para nós certas coisas, quando você faz uma leitura na Bíblia e você sente ali o Espírito Santo lhe mostrando aquele entendimento acerca do que você precisa, acerca daquilo que você está enfrentando. Eu peço por gentileza que podem deixar sem o fundo, por gentileza. Quantas pessoas elas enfrentam, né? Elas passam enfrentamento de batalhas, não no ato somente de estar passando por um desemprego, ou está passando por uma doença, que está sendo feito tratamento, a pessoa está indo procurar ajuda. Mas eu posso dizer para você que o salmista Davi, ele começa aqui a entender a onipotência de Deus. O que é onipotência? É o poder de Deus que não há medidas ao poder de Deus. A onipresença, que é o Senhor pode estar em todos os lugares, em todos os momentos. Se nesse momento nós estamos em milhares aqui, ouvindo uma palavra, crendo na oração, daqui a pouco faremos a oração do copo com água, que é aquele propósito, aquela campanha de fé que temos feito todos os dias. Mas se você olhar para a palavra de Deus, você começa a perceber, puxa, Deus, Ele é acima de qualquer coisa. A fé que às vezes nós produzimos, ela pode ir desvanecendo. O que é desvanecer? Ela pode ir se consumindo aos poucos. Ela pode ir desaparecendo aos poucos se a gente não estar sempre renovando essa fé. Estar sempre colocando brasa, né? Colocando lenha na fogueira. A brasa uma hora vai apagar se não se colocar lenha. E o Davi, ele começa então aqui nessas palavras do Salmo 139, no versículo 1 ele diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Se o Senhor cerca o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Então Davi está aqui falando com Deus, ele está naquele caminho ali, ele é um salmista, ele está salmodiando a Deus, e ele começa nessas palavras: Senhor, eu digo para Ti, Senhor, que Tu sabe tudo de mim. O Senhor sabe quando eu estou cansado, o Senhor sabe quando eu estou desmotivado, o Senhor sabe quando eu estou com raiva, o Senhor sabe a hora que eu estou assentado, o Senhor sabe a hora que eu estou deitado, o Senhor sabe a hora que eu estou com fome, o Senhor sabe a hora que eu quero lutar, batalhar, que eu estou me esforçando, o Senhor sabe a hora que eu estou preguiçoso, o Senhor sabe a hora que eu estou fazendo as coisas relaxadamente, o Senhor sabe tudo a meu respeito, o Senhor tem todo o conhecimento na palma das suas mãos, sabe tudo a meu respeito, porém, ele começa falando essas palavras, ele diz, olha, ainda que eu não fale nada, ainda que eu só esteja formando um pensamento, o Senhor já sabe o que está a minha boca, o que a minha boca vai falar. Então, ele está reconhecendo a grandeza de Deus e sabendo que não há para onde fugir. Eu vou contar uma história para você, ilustrando aqui essa mensagem que eu estou trazendo para vocês. Eu tive a alegria e ao mesmo tempo decepção de atender muitas pessoas que elas precisam de Deus, que elas até têm uma certa força para buscar a Deus, elas vêm até a igreja, falam, pastor, faça uma oração por mim, pastor, faz alguma coisa, pastor, tem pessoas que têm casos que até o alimento tem faltado, pastor, tem como o senhor me arrumar uma cesta básica? Pastor, tem como o senhor fazer alguma coisa para que os meus filhos deixem de ser rebeldes? Eu não aguento mais meus filhos. E uma oportunidade que vem a calhar aqui, que eu vou falar para você, um atendimento que um conselho pastoral estava na igreja, a pessoa entrou na igreja, eu vi pelas câmeras de monitoramento, cheguei até a recepção da igreja, saí do meu escritório, estava sozinho na igreja nesse dia, aí cheguei na recepção, aí eu falei, boa tarde, tudo bem com o senhor precisa de alguma coisa? Posso lhe ser útil para algum motivo que o senhor esteja precisando? E esse senhor, ele me disse, sim pastor, o senhor pode sim, eu entrei aqui porque eu estou precisando de uma ajuda. Eu disse sim, qual é a ajuda que o senhor está precisando? O que é a necessidade que o senhor tem hoje? Se estiver em minha condição, eu estarei aqui à disposição para te ajudar. E ele começou a falar, pastor,
teria condições do senhor me arrumar para mim R$ 2? Eu falei, puxa vida, sim, mas o senhor poderia me dizer para que esses R$ 2? Aí ele disse, pastor, é que agora há pouco eu consegui comer. Ele estava bem aparentado, não estava com aparência de abandono, estava bem vestido, estava com um boné, estava com uma camisa limpa, não estava com um cheiro, né, forte de uma pessoa que estava na rua, mas ele estava ali na minha frente, eu vi que ele estava com os olhos bem vermelhos. Aí eu perguntei para ele assim, mas esses R$ 2 é para quê? E ele disse, pastor, eu acabei de comer, me deram um prato de comida, eu comi. Eu estou morando na rua nesses últimos dias porque a minha esposa e os meus filhos foram embora para uma outra cidade, para a cidade de onde nós nascemos. E ela me abandonou, ela me deixou e eu falei, por que ela deixou o senhor? Ela me deixou por causa do álcool. Eu sou alcoólatra, eu não consigo firmar os meus passos em uma empresa, ela que sustentava a casa, ela que mantinha o alimento, a provisão dentro da nossa casa, ela que cuidava dos filhos, ela que tinha que fazer tudo, e eu reconheço que eu sou errado. E eu perguntei para ele, o senhor quer continuar nessa vida? O senhor quer passar mais tempo na situação que o senhor está? O senhor já perdeu a sua esposa, perdeu a proximidade dos seus filhos, o senhor está morando na rua, né? Ele falou, pastor, eu vou lá para a rodoviária toda noite e eu durmo ali nas redondezas da rodoviária, eu vou ali, tomo um gole de pinga, vou ali, falo com outra pessoa que está na rua ali também em estado de dificuldade e tomo outro gole de pinga com outro, aí eu pego R$ 1 de um, eu pego R$ 1 de outro e ali nós vamos tomando a pinga para poder esquentar a noite. Eu falei para ele assim, o senhor vai continuar nessa vida? Porque eu vou lhe ser sincero, o pastor não vai lhe dar R$ 2. Eu perguntei para ele, o senhor bebeu hoje? Ele falou, pastor, eu bebi o dia todo. Eu não vou mentir para o senhor. Aí eu disse para ele, o senhor está sendo sincero, eu acho bonito da sua parte, mas a minha pergunta, o senhor quer continuar como está? Ele falou, pastor, eu não quero continuar, mas eu não consigo sair disso. Eu não consigo sair dessa vida. E isso são histórias de muitas pessoas que atendemos, e isso são muitas pessoas que passam por isso. Tem pessoas que estão em outros estados. Como assim em outros estados físicos, né? Em outros estados. Tem pessoas, por exemplo, que ela não perdeu o casamento ainda, mas está por um fio para acabar. Ela não perdeu ainda o amor dos filhos, mas os filhos já não suportam mais buscar o pai embriagado na rua. Buscar o pai perdido ou o pai cheio de sangue depois de apanhar dentro de um bar das pessoas que ali estavam, brigas e após brigas. Então, eu disse para ele assim, o senhor está fugindo de Deus, né? Aí ele começou com lágrimas e ele disse, pastor, eu já vim nessa igreja algumas vezes antes de conhecer o senhor. Tinha um pastor aqui e ele disse, eu acho que o nome dele é Valdeci, e era mesmo. Inclusive ele apresentava o programa Hora da Graça antes de que eu chegasse aqui em Pato Branco. E ele disse, eu assistia todos os dias o programa junto com a minha esposa. Todos os dias, ou quando estava à tarde em casa sozinho, porque eu não trabalhava, às vezes eu assistia o pastor mais para lá do que para cá, bêbado que estava, e muitas vezes a minha esposa chegava do trabalho e ela colocava no programa, orava junto com um copo com água, só que teve um problema. Eu falei, qual o problema? Nós nunca tivemos coragem de vir à igreja. Aí eu pergunto para você, este senhor, a esposa, seus filhos, precisavam ser renovados? É uma pergunta que eu faço para você, o que você acha? Responda aí para mim, por favor. Você acha que essas pessoas, essa família precisava ser renovada? Precisava dessa família conhecer a palavra para que eles deixassem, né, as brigas, para que ele deixasse o álcool, para que ele se libertasse deste vício? Pastor, mas por que o senhor está rodeando tudo isso para falar do Davi nessa história do Salmo 139? Eu vou ler o versículo 4 de novo com vocês e vou explicar por quê. Versículo 4. Sem que haja uma palavra, está na tela para você,
sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Enquanto esse homem falava essas palavras para mim, a tristeza, a sua dificuldade, a sua amargura de espírito, ele me terminou dizendo: pastor, nós assistimos o programa e nós sabíamos, eu particularmente, principalmente eu sabia, eu já fui de uma igreja, já fui assembleiano, já fui de um ministério, aprendi a palavra, inclusive até alguns versículos ele recitou para mim. E ele falou: pastor, só que eu não consigo, mesmo quando estava dentro da igreja, mesmo quando ainda estava dentro da assembleia, dentro de um ambiente onde as pessoas ali estão em oração, um intercedendo pelo outro, aprendendo a palavra, eu estava na igreja, servia como diácono na igreja, e mesmo assim eu bebia, eu fumava, eu vivia uma vida escondida. Até o dia que eu deixei de viver essa vida escondida e me desviei, porque eu, na verdade, já estava desviado dentro da igreja. E eu falei: mas e o senhor vai ficar vivendo isso até quando? Aí vem aqui o salmista Davi dizendo: antes que eu fale qualquer coisa, Deus já sabe o que eu tenho que falar. Deus já sabe o que eu estou pensando. Sabe por que eu digo isso? Porque você não consegue se esconder de Deus. Você não consegue fugir de Jesus. Você não consegue. Por mais, você pode fugir achando que Deus não vai lembrar de você. Você pode fugir achando que ninguém está se interessando por você. Você pode fugir achando que Deus nem está dando trela para você. Os olhos de Deus estão por toda a terra. Os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, o coração de Deus está aguçado, preparado em todo momento, ouvindo cada palavra, cada sentimento, cada emoção que você sente, tristezas, alegrias, ou até mesmo as tentações que você enfrenta. Deus sabe de todas elas. Ele é onipotente, ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo. E Davi agora ele começa a explicar algo que eu expliquei para essa pessoa nesse atendimento. Olha o que diz o versículo 5. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Sabe o que eu digo para as pessoas? As pessoas às vezes elas pensam que elas estão sozinhas. Só que Deus está tão perto de você que você não consegue perceber, parece imperceptível, mas Deus está do seu lado. Mesmo quando você foge, mesmo quando você está em pecado, mesmo quando você está com maus pensamentos, Deus está do teu ladinho. Ele está ali, colado em você. Só que você, como um cego espiritual, como uma pessoa que não enxerga as coisas de Deus, faz de conta que Deus não existe. E ele fala: Senhor, o Senhor está me cercando, não tem para onde eu ir se não for na tua presença. Aí ele diz aqui, ó, versículo 6, tal ciência, conhecimento, é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Ou seja, Davi reconheceu que a grandeza de Deus não poderia ser medida, que ele não poderia chegar a tal ponto ou saber como Deus trabalha, como que Deus faz. Ninguém consegue discernir isso, mas Ele é Deus e Ele faz tudo isso. E Davi reconheceu isso e agora ele começa a fazer a sua reflexão particular, como essa pessoa chegou na igreja precisando dessa ajuda. Mas muitas pessoas querem a ajuda, mas não querem se ajudar, não reconhecem que Deus está vendo tudo o que ela faz. Versículo 7. Aí ele diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Então ele começa a se perguntar: Deus, tá difícil o negócio, as pessoas são maldosas, as pessoas passam a gente para trás. Ontem eu falava aqui, as pessoas muitas vezes, as pessoas que estão do nosso lado estão preparando armadilhas para você. Davi vivia cheio, rodeado de pessoas que queriam lhe fazer mal. Só que eu acredito que ele queria, quer saber de uma coisa? Eu não vou servir mais a Deus, não. Porque eu faço tudo certo, todo mundo me faz mal. Aí ele começa aqui a pensar: puxa vida, mas Deus sabe tudo. Como que eu vou fugir dele? Aí ele diz isso com todas as letras: para onde eu vou fugir de Deus? Ô irmão, ô irmã, ô amigo, ô amiga,
Você que nunca me assistiu, mas está assistindo aqui agora. Talvez você é aquela pessoa, você é aquela pessoa que tem aquela aguçada, aquele sentimento, ai, eu vou fazer aquela ansiedade. Aí a pessoa vai para a bebida alcoólica, vai para a cerveja, vai para o bar, vai para as amizades erradas, para a casa de prostituição, vai para o adultério, vai para a agressividade quando você quer fugir de Deus, achando que você vai conseguir fugir, mas você não vai. Tem pessoas que se isolam, eu não vou para a igreja por causa desses pastores, por causa dessas igrejas, por causa dessas coisas erradas. Meu amigo, minha amiga, você está fugindo de Deus, você não está fugindo da igreja. Você não está fugindo de um pastor, você está fugindo de Deus. Só que você acha que está fugindo. A senhora acha que está fugindo, mas não está. Quantas vezes você disse que iria para a igreja e não foi? Quantas vezes você disse que agora eu vou começar um propósito de fé, eu vou começar a orar de verdade, mas não orou? Por que isso aconteceu? Porque você acha que se esconde, mas você não se esconde. Não há como você fugir dele. Aí o versículo 8. Se subir ao céu, aí ele está dizendo, se eu subir ao céu, tu estás aí, Deus está no céu. Se eu for para o céu, Deus está lá. Se fizer no Seol minha cama, o Seol é sepultura. Se eu faço a minha cama na sepultura, eis que ali tu também estás. A vida e a morte está em poder de Deus. É Ele que vai julgar se você receberá a eternidade no céu, a salvação, ou a eternidade no inferno, na perdição eterna. É Ele que vai fazer. Não tem como você fugir. Ainda que você fuja a sua vida inteira, no dia que você fechar os olhos nessa terra, que você partir, você vai ter que encontrar com Deus. E aí, adiantou fugir? Adiantou ficar longe de Deus? Não! Não adiantou. E ele diz, mesmo morto, eu sei que o Senhor vai estar lá. Versículo 9, se tomar as asas da alva pela manhã e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Quando você está numa escuridão, quando eu falo escuridão, não é só um ambiente sem luz. Sabe o que é a escuridão? Quando você não tem uma direção, você está sem rumo, vai para cá, olha para lá, olha para trás e você não acha rumo. Você está na escuridão. Para Deus, tanto a luz quanto a escuridão é a mesma coisa, porque Ele que fez separação de tudo, Ele que fez tudo isso, Ele que criou tudo. Só que nós somos muitas vezes, nós somos descrentes. Não aceitamos que é Ele que vai dar a trilha, a rua, a caminhada que eu devo trilhar é seguindo os passos do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Deus. Não é aqui o assunto de hoje. Eu peço por gentileza, ponha na tela para mim, depois nós vamos voltar no Salmo de novo, João capítulo 15, versículo 14. Só põe esse versículo na tela que eu quero mostrar para você uma coisa. Você acha que é amigo de Deus? Olha o que está escrito aqui, ó. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Se você não faz o que Deus manda, se você não anda naquilo que Jesus ensina, você não é amigo de Deus. Você não é considerado o filho de Deus. Quem diz que eu não sou filho de Deus? Quem o senhor pensa que é pastor para me falar isso? João 15, 14. Vós sois meus amigos se fizer o que eu mando. Porque se vocês não fizerem o que eu mando, vocês não são meus amigos. E quem é amigo de Deus faz-se inimigo do diabo. Quem faz-se inimigo de Deus é amigo de Satanás. Então, eu preciso reconhecer isso. Voltando no Salmo, para a gente terminar, versículo de número 3 do Salmo 139, pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre de minha mãe. Deus conhece o seu interior. Deus sabe tudo a seu respeito. Não adianta você fugir de Deus, não adianta você esconder o adultério, não adianta você esconder aquela mentira que você pensa que ninguém vai saber, não adianta porque Ele sabe tudo. Ou vai ter, como diz o livro de Mateus, o arrependimento.
Tem que ter um arrependimento verdadeiro de coração, porque ele diz, produzi, pois, frutos dignos. O que é fruto digno? Que realmente mostre que eu sou uma nova pessoa. Que realmente mostre que eu quero agora obedecer a Deus e ser fiel à sua palavra. Versículo 14. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Ou seja, eu vou falar, como eu sempre digo para as pessoas, bem pertinho de você que vou me aproximar. Você não pode e não consegue fugir de Deus. E digo mais uma coisa, a alma é o nosso intelecto. Ele disse, a minha alma sabe muito bem, ou seja, ainda que você fale uma coisa e pense outra, a sua alma, você sabe que você precisa de Deus, você sabe que você precisa buscar a Jesus. Você sabe a necessidade que você tem de reconhecer suas falhas e servir Jesus. Guarde no seu coração essa palavra. Você precisa buscar a Deus. Não adianta você fugir. Não adianta você se esconder, porque você não vai conseguir. Você pode achar que você pode afogar suas mágoas na rua da amargura, né? Na bebida, no cigarro. Você pode afogar suas mágoas, suas tristezas, talvez na depressão, chorando. Você pode se trancar, você pode deixar de comer, você pode passar por quaisquer problemas, você pode se afastar quanto você quiser. Você pode se esconder até debaixo da tua cama. Mas lá debaixo da tua cama, os olhos de Deus estão olhando para você, fugindo do Evangelho, fugindo daquilo que diz o próprio Senhor Jesus. Vocês estão fugindo de algo que é inevitável. Chegará o dia que eu, pastor, apóstolo, missionário, reverendo, seja lá quem for, obreiro, diácono, né, diaconisa, seja qual a posição que você teve em alguma igreja, ou até mesmo você que é dono, empresário, empresária, seja o que for, independente da posição que você teve, eu fui presidente, eu fui governador, deputado, vereador, prefeito, seja lá qual for a posição, muito rico, muito pobre, todos nós, eu e você, estaremos diante do tribunal de Deus. E aí, meu amigo e minha amiga, aí ninguém vai fugir. Você pode estar fugindo de Deus. Você não está fugindo de Deus, mas você pensa que está, mas você não está fugindo. Você pensa estar fugindo, mas não está. Você não está fugindo de Deus, porque de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém se esconde, porque os olhos do Senhor estão sobre a terra. E Ele está procurando homens bons, pessoas verdadeiras, não pessoas que não tenham falhas, porque todas as pessoas falham, mas pessoas que queiram compromisso. Como eu disse dessa pessoa que eu usei desse exemplo para falar para você, de um dos aconselhamentos que eu dei, eu disse, amigo, eu posso orar por você, eu posso fazer o que for, tirar você até da rua, mas se você não quiser reconhecer que você precisa se arrepender dos seus erros, e aceitar que você está errado, pedir perdão para sua família, voltar a ser um homem trabalhador e digno, as coisas não vão mudar para você. Aí então, ele emudeceu, virou as costas e foi embora. Mais uma pessoa fugindo de Deus. A minha pergunta para a gente orar agora, você vai fugir de Deus até quando? Até quando você vai fugir? Até quando você vai ficar na dependência? Ah, ora por mim. Ah, vai na igreja, faz uma campanha por mim. Você deve reconhecer, você deve vir buscar a Deus. Amém?